Show. Bem, boa noite, amados. Então, mais uma vez essa noite a gente vai poder estudar uma passagem juntos. Mas antes de começar, eu queria contar uma bela história para vocês. Ver se vai funcionar aqui o equipamento. Puf, beleza. Então, contar a história desse jovem. Ele é um jovem filho de um pai que tinha muitas posses, na verdade, o pai dele era dono de uma multinacional de mineração de ferro. E ele estava lá muito tranquilamente visitando uma das filiais que tinha lá, fazendo o seu trabalho ali, vendo como é que estavam as ações da empresa e tudo certo, com o seu MacBook ali. E aí ele chegou e viu que no celular dele o pai dele estava ligando para ele. E ele foi lá e falou: pai, aí pai, tudo bem? E o pai dele: não, mais ou menos, filho. Na verdade é que eu estou um pouco preocupado porque na mineradora aí que tu tá, eu estou buscando entrar em contato com o pessoal lá da mina e não estou conseguindo. Será que tu poderia ir lá ver para mim? Eu estou muito preocupado com isso. Daí ele pensou: mas não tem ninguém mais que pode fazer isso? Ah, infelizmente não, filho, tu vai ter que ir lá dentro. E aí ele pensou como é que o pessoal lá dentro da mina tava. Desse jeito. É bem sujo, dessa forma assim, né? Ele pensou: o que será que eu faço agora? Minha pergunta é, se vocês estivessem no lugar desse rapaz ali, vocês iriam entrar na mina para ver se o pessoal tava bem lá ou não? Então, o que a gente vai estudar hoje é uma situação bem mais ou menos parecida com essa, só que muito mais difícil, muito mais profunda. Que alguém estava numa posição totalmente elevada, como aquele jovem ali, muito elevada, ia ter que descer a uma posição muito baixa, por um bem maior. E é isso que a gente vai poder estudar hoje. É a encarnação do Deus Filho, renúncia, humilhação e exaltação de Jesus. E por incrível que pareça, hoje a gente não vai estudar Colossenses, tá? Vai ser Filipenses. Você pode dizer assim, você vai em Colossenses, volta um livro, daí a gente chega num lugar que a gente vai estudar. Pensando nessa época de Natal, a gente vai estar estudando um pouquinho sobre a encarnação do Senhor Jesus, aquilo que ele teve que se propor a fazer para que aquilo que a gente está comemorando, relembrando de uma maneira mais profunda nesses dias agora, ele realmente pôde fazer, né? Certo, então o texto ali, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. A gente vai ler juntos. E antes disso, só para ver o que a gente vai estudar, né? Então, a renúncia de Jesus, também a humildade de Jesus e a sua exaltação, né? Exaltação do nosso Senhor Jesus. Então, eu passo a ler. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, a gente vai ver primeiramente a renúncia do Senhor Jesus, né? Como aquela ilustração que eu trouxe ali, aquele jovem num lugar assim, totalmente maravilhoso ali, com o equipamento tecnológico melhor, né? Comprou o iPhone 14 Pro Max, a coisa que vale mais que um carro. Ele tinha lá todo um mundo perfeito.
né, totalmente tranquilo e ter que ir numa situação tão difícil, né? E o nosso Senhor Jesus, ele antes de encarnar, ele vivia numa glória incomparável, uma glória incomparável. Nada se comparava à glória que Jesus tinha. E como o versículo 6 diz, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. E o ser igual a Deus aqui, né, embora sendo Deus, é realmente, Jesus é Deus, né? Embora sendo Deus, em forma de Deus, como diz no original, realmente Cristo era Deus, tinha a glória de Deus. E eu queria abrir uma passagem que fala um pouco sobre isso, que é lá em João, capítulo 17, versículo 5, que o Senhor Jesus, em meio a uma oração, ele, ele fala sobre isso. A glória que ele tinha antes mesmo que o mundo existisse. Ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5, ao Pai: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus era totalmente glorioso antes da fundação de qualquer coisa no mundo, no universo. Jesus, ele era glorioso. Ele, como diz no capítulo 1 desse evangelho também, que ele estava junto com o Pai. No início, ele estava junto com o Pai. Se a gente puder voltar lá no capítulo 1 aqui do evangelho de João, no capítulo 1, versículos 1 a 3, no princípio era aquele que é a palavra, que fala sobre Jesus. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que existia teria sido feito. Então, antes de que houvesse qualquer coisa no universo, Jesus estava junto com Deus Pai, compartilhando da glória de Deus Pai. Jesus era glorioso, ele tinha essa glória. Ele não precisava obter glória, ele já tinha glória antes de tudo. Jesus era maravilhoso, era um Deus maravilhoso, desde antes da fundação do mundo. Só que, estando Jesus naquele lugar perfeito, maravilhoso, um lugar tremendo, o Pai fez um plano. Um plano redentor, que a gente pode ver lá em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, Efésios 1, 3 e 6. Estou passando um pouquinho mais rapidinho, mas depois a gente vai um pouco mais devagar. Só que para a gente poder perceber onde Jesus estava e o que ele iria fazer, né, em breve. E aquilo que a gente comemora o Natal. O que é essa vinda de Jesus? O que é essa encarnação de Jesus? O que o Senhor Jesus teve que renunciar para que a gente pudesse comemorar a vinda dele? E posteriormente, o sacrifício dele pelos nossos pecados. Lá em Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6, a gente lê o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Por quê? Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. E aqui Paulo ele faz um hino incrível de louvor ao Senhor, falando de muitas coisas belas e profundas, mas eu queria me ater a duas coisas. No versículo 5, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, o qual para o louvor da sua glória, versículo 6, o qual nos deu gratuitamente no amado. Então, por meio de Jesus Cristo, gratuitamente no amado. O plano
de redenção, o plano de salvação que Deus Pai tinha preparado desde a eternidade passada, é algo que teria que ser por meio de Jesus, somente por meio de Cristo. E como diz ali, gratuitamente para nós, mas para o Senhor Jesus não foi gratuito, foi bem custoso, totalmente custoso. Custou a, a encarnação dele, a vinda dele, a morte do Senhor Jesus. E aqui é importante, qual que era o plano que Deus tinha, o plano que Deus Pai tinha para que Jesus viesse? Jesus veio, ele renunciou por um momento, né, a sua glória, para se assumir como homem, vir até nós e veio com alguns propósitos. O versículo lá de Filipenses diz: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então o Senhor Jesus veio, ele escutou o plano que o Pai tinha e disse: sim, Pai, eu vou lá. E Jesus realmente veio, saiu da sua glória, a que ele tinha antes lá da fundação do mundo, o mundo que ele criou, e veio com um pequeno bebê também, né? E veio por muitos motivos, e um dele, como Charles Hyre diz, Cristo esvaziou-se a si mesmo e abriu mão de manter ou abusar de sua condição de Deus e assumiu a humanidade, né, se tornou humano para que pudesse morrer. Jesus, ele se tornou homem, se tornou carne como nós, para que ele pudesse morrer. E é tão importante a gente lembrar da ligação entre que tem o Natal e a Páscoa. O Natal existe porque houve uma Páscoa, que haveria de haver uma Páscoa. Jesus veio e tornou-se carne para que ele pudesse morrer no nosso lugar, tomar o nosso pecado sobre si. Ele fez isso. Ele escutou o plano do Pai e veio em obediência. E Jesus veio para servir também. Ele veio como um servo, como o próprio texto diz, vindo a ser servo, lá em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Jesus declara a missão dele. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então o Senhor Jesus, ele saiu da sua glória e veio para servir. Não para ser servido, mas veio para servir. Veio para ser uma pessoa comum, como nós, está agindo aqui no meio também, para estar no nosso meio. E ele fez algo que a gente vê lá em Hebreus, que ele veio e sofreu. Veio sofrer como um ser humano comum. William Hendrickson, ele comenta sobre a vida de Jesus, a humanidade de Jesus. Ele comenta o seguinte: porventura vieram a este mundo pelo processo natural de nascimento? Ele também, falando sobre Jesus. Foram eles envoltos em panos, dizendo das pessoas em geral, naquele tempo? Ele também. Cresceram? Ele também. Tiveram irmãos e irmãs? Ele também.
Aprender uma profissão, ele também. Experimentar algumas vezes fome, sede, cansaço, sono, ele também. Experimentaram tristezas ou ira, assim também ele. Choraram algumas vezes, assim também ele. Alegraram-se, por exemplo, em casamentos, ele também participou de um casamento. Estavam destinados a morrer, também ele, embora em seu caso a morte era física, voluntária e vicária, ou seja, completa. O nosso Deus, ele não é simplesmente um Deus sem relacionamento, um Deus distante que não se importa conosco. O Deus verdadeiro é um Deus relacional, um Deus de uma maneira tão profunda no seu relacionamento, o seu desejo de se relacionar com a humanidade, conosco, que ele veio em pessoa também, ao demonstrar isso. E na época do Natal a gente tem que lembrar disso, que o Senhor Jesus veio, o nosso Deus veio. Ele não apenas sabe das dificuldades que a gente tem na nossa vida, mas ele também vivenciou as nossas dificuldades, também vivenciou elas. E como diz ali o texto de Hebreus 4:15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O Senhor Jesus passou por dificuldades, assim como a gente passa. E na verdade passou por dificuldades muito maiores do que a gente passa em nossa vida comum. O Senhor Jesus sabe das dificuldades que a gente tem. E o próximo versículo, versículo 16, diz: assim aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Então, o Senhor Jesus veio aqui como um homem, passou pelas dificuldades que nós passamos. Ele sabe como nos sentimos muitas vezes. Não simplesmente por saber, porque ele sabe todas as coisas, por onisciência, mas sim por vivência também. Ele passou por isso. E uma coisa muito importante, uma aplicação também desse texto de Filipenses que a gente está estudando juntos, é que a gente nunca deve esquecer que esse Deus que veio até nós, que é o Senhor Jesus, que é Deus Emanuel, Deus conosco, ele está pronto para nos ouvir, pronto para estar com a gente, porque ele sabe as nossas dificuldades. Ele sabe por aquilo que a gente passa, e se você acha que Deus não sabe o que está acontecendo com você, ele sabe. Ele sabe o que é passar por desafios, por dificuldades. E ele está pronto para cuidar de nós hoje mesmo. E certamente ele vai enxugar as nossas lágrimas do futuro, como prometeu lá em Apocalipse. Ele vai estar conosco. Então, algo que a gente nunca deve fazer é achar que Deus se esqueceu de nós, não está conosco. Ele veio até nós. E ele está em nós, seu Espírito está em nós e também está conosco até a consumação dos séculos, pela eternidade, como ele prometeu lá no final do Evangelho de Mateus, né? Então a gente nunca pode esquecer sobre isso, sobre essa renúncia do Senhor Jesus. Ele veio até nós, ele se importa conosco e foi até as últimas consequências por causa desse amor, né? Para a sua própria glória também. Mas seguindo no texto, essa humilhação do Senhor Jesus, ele não apenas se tornou carne, não apenas se tornou servo, mas ele foi mais ainda. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. E aqui é muito importante
pensar por que que Jesus fez isso. Por que que ele foi até as últimas consequências nesse sacrifício? Se a gente puder chegar lá no Evangelho de João, novamente, capítulo 4, versículo 34. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 34. É o seguinte: disse Jesus: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então, o Senhor Jesus, ele queria concluir a obra que o Pai deu a ele. A obra era difícil, era algo que ele tinha que sair da glória dele, estar junto conosco aqui, como uma pessoa comum, como uma criatura. Ele veio porque ele queria obedecer ao Pai, ele queria cumprir a vontade do Pai. Ele chama até a sua própria comida é fazer a vontade daquele que enviou e concluir a sua obra. Ele queria ser o servo, ele queria chegar até a cruz para a salvação dos eleitos, para ter um povo para poder glorificar o Senhor. E a gente tem salvação porque Jesus foi até o fim. Ele foi até as últimas consequências. E avançando um pouco no Evangelho de João, João capítulo 10, versículo 17 e 18, demonstra que Jesus não foi obrigado a fazer isso. Ele fez isso porque ele realmente queria fazer isso. Ele estava disposto a servir ao Senhor, a servir a Deus Pai. E lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 a 18, diz o seguinte: Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retorná-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Então, o Senhor Jesus não estava disposto apenas a sair da glória dele. Ele saiu da glória dele, ele esvaziou-se. Isso eu não comentei, mas esvaziou-se era não deixar de ser Deus. Jesus sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus quando esteja aqui entre nós. Mas ele não utilizou, né, colocou à parte, assim, né, não utilizou o seu as suas prerrogativas de ser Deus, a sua glória. Ele não demonstrou a sua glória, esvaziou-se. Ele fez isso, saiu da sua glória, esvaziou-se, tomou a forma de servo, se fez homem e por fim se humilhou, porque ele queria cumprir a vontade do seu Pai, entregar a sua vida. E louvado seja Deus por isso, porque se Jesus não tivesse feito isso, a gente não haveria salvação. Ele foi até o fim, por amor a nós, para cumprir a vontade do Pai, para glorificar a Deus Pai. Ele também tem nos dado um exemplo para a gente poder seguir também uma vida assim. Mas voltando lá para Filipenses, algo que é muito importante é pensar. Algo que eu não falei no começo. E é uma implicação disso que a gente tem estudado até agora, sobre a humilhação do Senhor Jesus. Porque o apóstolo Paulo ele começa ali, dizendo: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ele começa assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E começa o relato que a gente tem estudado até agora. E é interessante, porque a cidade de Filipos era uma cidade diferente das outras cidades ali ao redor. Era uma cidade que tinha um status de cidade romana. Então todo mundo que nascia naquela cidade, eles eram diferentes. Eles eram diferentes no sentido que eles eram cidadãos romanos. E por causa disso tinham muitos privilégios. Muitos privilégios que eles tinham lá. Só que o problema, né, e provavelmente o que estava acontecendo aqui na igreja, é que como eles tinham privilégios,
eles tinham com os privilégios uma certa pompa. Eles se achavam a última bolachinha do pacote, né? Pessoas muito especiais, assim, diferenciados, né? E se a gente for ver, essa visão altiva sobre si mesmos levou a vários problemas na igreja, como a gente vê lá aquelas senhoras lá, né, no capítulo 4, Evódia e Sintique, estavam, né, tendo brigas internas ali, problemas internos, e que elas deveriam viver em harmonia no Senhor. Então Paulo traz esse exemplo do Senhor Jesus para mostrar, gente, vocês estão dessa forma, achando que vocês são cidadãos romanos e por isso vocês são demais, né? Não pense dessa forma. Até no capítulo 3, no versículo 20, Paulo lembra, a nossa cidadania está nos céus, não é aqui na terra. Está nos céus, é lá. E ele mostra o exemplo do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus saiu da sua glória, se colocou como um servo, né? E teve essa posição. E a pergunta que eu faço, e nós, como que nós estamos nos colocando, como que é o nosso serviço uns para com os outros? Será que a gente tem, como fala no versículo 3, será que a gente tem feito as coisas por ambição egoísta, né, por um desejo de agradar a si mesmo, ou por vaidade? A gente tem vivido dessa forma? A gente tem visto com humildade, né, vivido com humildade, considerando os outros superiores do que nós mesmos? A gente tem colocado os interesses dos outros acima dos nossos interesses, que é aqui a repreensão que Paulo coloca. Como que a gente tem vivido? A gente tem vivido uma vida de renúncia como o Senhor Jesus, né, que se buscou até se humilhar, ou a gente tem se colocado num patamar diferente, um patamar diferenciado, que não busca o interesse dos irmãos, não busca servir os irmãos, que não busca agradar ao Senhor por meio disso. E um outro aspecto que a gente deve pensar também, como que a nossa obediência, porque se a gente for ver o texto ali, diz que o Senhor Jesus foi obediente à ordem de Deus Pai, ao pedido de Deus Pai, até a cruz. Foi até a morte, até as últimas consequências. Como que tem sido o nosso relacionamento com o Senhor? A gente tem seguido o exemplo perfeito, maravilhoso do Senhor Jesus, de serviço, de amor com o Senhor, de luta contra o pecado, porque Jesus veio e viveu como nós, mas ele não pecou nenhuma vez, nenhuma sequer vez. Como que a gente trata o pecado? A gente tem lutado até o sangue contra o pecado, como diz lá em Hebreus, ou a gente assim, é só um pecadinho, não é tão problemático assim. Não existe pecadinho. Por causa de um pecadinho, o Senhor Jesus morreu por isso. Ele saiu da sua glória, saiu da sua posição de autoridade e morreu por nós. E algo também a se pensar, em relação a esses pecados, mas também qual o relacionamento que a gente tem com o Senhor Jesus. Eu, eu não conheço um coração de ninguém aqui, e a gente tem que saber se a gente realmente entende o nosso pecado, se a gente realmente se arrependeu dos nossos pecados e confia no Senhor Jesus para a salvação. E cada um de nós tem que ter essa certeza, porque o pecado é tão sério que o próprio Deus veio resolver essa situação. Só que a gente só pode ser salvo não apenas sabendo dessa informação. A gente tem que reconhecer o nosso pecado e confiar no Senhor Jesus, porque o sacrifício dele foi perfeito. A gente tem que reconhecer isso. E aí sim, a gente tem a salvação. E é algo fundamental a gente pensar e saber.
que todos nós somos merecedores do inferno. Só que a única forma de qualquer um de nós sermos salvos é por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio da confiança dessa morte que ele teve na cruz, que foi suficiente para pagar nossos pecados. E isso cada um de nós tem que ter convicção se aceitou dessa mensagem ou ainda não. Precisamos ter isso levado muito, muito a sério, gente. E por fim, a exaltação do Senhor Jesus. Porque o ministério de Jesus, ele veio até nós, saiu da sua glória e morreu pelos nossos pecados, mas a história não acabou aí. Por quê? Porque após o Senhor Jesus concluir a sua obra, Deus Pai fez algo. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus Cristo concluiu a sua obra, ele desceu, ele desceu da sua posição de glória, cumpriu a vontade de Deus Pai. Ele abriu então uma porta para a salvação. Ele permitiu, dessa forma, que aquele gratuitamente lá de Efésios fosse real, porque é gratuito para nós, é gratuito para a gente não precisa fazer nada, porque o Senhor Jesus fez a obra. E por causa disso, Deus o colocou naquela posição que ninguém mais tem, uma posição de dignidade. Colocou ao Senhor Jesus à sua direita, à direita de Deus Pai. E um dia, todo o universo vai proclamar: Jesus Cristo é o Senhor. Todos nós vamos proclamar. E como eu comentei antes, a gente precisa ter muita clareza qual o nosso relacionamento com Deus. Porque naquele dia todos nós vamos proclamar isso. Todas as pessoas que passaram nesse mundo vão falar isso. Só que vai ter uma diferença. Porque nem todos vão falar de bom grado. Alguns não vão falar de bom grado. E na verdade a maioria não vai falar de bom grado. Não vão falar com vontade, assim, realmente, louvando a Deus com alegria. Porque muitas pessoas não têm um relacionamento com o Senhor Jesus. E é importante, meus amados, a gente saber qual é o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Esse Jesus que veio até nós. Somente por Ele podemos obter salvação e somente por Ele podemos ter um relacionamento verdadeiro com Deus Pai. E naquele dia, quando todo joelho se dobrar, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa Jesus Cristo é o Senhor, que a gente possa fazer isso com alegria, por causa do relacionamento que temos com o Senhor Jesus, relacionamento que temos com Deus. E que realmente, nesses próximos dias, que a gente possa aproveitar essa época, onde as pessoas lembram vagamente que Natal lembra sobre a vinda de Jesus. Porque muitas das pessoas que a gente conhece lembram de Natal como presentes, como apenas árvores, como apenas festa de família, mas não lembra que o Deus do Universo se tornou homem, carne, sofreu pelos nossos pecados, esteve aqui para nos oferecer salvação, para que a gente possa louvar a Ele eternamente. Que possamos fazer, assim como o Senhor Jesus, que a vontade dEle era tão grande de servir a Deus Pai que Ele tratava como comida, que a gente possa também poder falar do Senhor Jesus, poder falar dessa salvação que temos por meio dEle, para os nossos familiares, para os nossos amigos, que a gente possa fazer isso também, honrando assim o nosso Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua graça. Muito obrigado por esse tempo que a gente teve aqui de poder estudar a Tua Palavra.
de poder falar e relembrar que Jesus veio em carne até nós para nos dar exemplo de uma vida de renúncia, uma vida de abnegação, saindo da sua glória para estar no nosso meio e poder, dessa forma, nos ensinar tantas coisas, esse exemplo de tantas formas. Mas acima de tudo, vim para morrer em nosso lugar, tomando a nossa culpa, nos dando a salvação gratuitamente no amado. Eu te louvo por isso, Senhor, nos ajuda a viver de forma a honrar o Senhor, de forma que nossa vida não seja apenas vivida por nossos desejos egoístas, mas seja vivida para Ti, Senhor, que possamos agradar ao Senhor por meio do nosso viver. Isso que eu te peço, Senhor, nos ajuda a poder proclamar o Teu nome em meio a essa época de Natal, que possamos relembrar a vinda de Cristo e poder relembrar as outras pessoas ao nosso redor o verdadeiro significado do Natal. Eu te peço por isso, em nome de Jesus. Amém.